Aqui nos Estados Unidos é muito comum que os filhos de imigrantes, sejam eles quais forem, mas eu vou me concentrar aqui na nossa comunidade brasileira, então é muito comum que eles não falem a língua nativa, ou que falem muito pouco, ou que não escrevam e não leem em português. Por quê? Ou eles vieram para cá muito cedo, como é o caso da nossa filha que chegou aqui nos Estados Unidos com 2 anos recém-completados, ou eles já nasceram aqui, os pais vieram e eles nasceram aqui nos Estados Unidos, outros vieram pequeno e os irmãos nasceram aqui, então eles terminam iniciando a vida escolar nos Estados Unidos. Então o que acontece? Eles vão suprimindo a língua nativa ou nem chegaram a aprender, né? Por mais que os pais falem em casa a língua entre si em português, eles ouvem muito na escola, tudo na vida deles é inglês, assistem em inglês e vivem o dia a dia 90% em inglês. E para completar, muitos pais colocam as crianças desde cedo por questões de tempo, de trabalho e questões, né, pessoais, financeiras, em creches privadas, né? Porque as creches elas pegam crianças de meses, mas não é arcada pelo governo. Já o governo, a vida escolar pública, que a escola aqui é pública, ela começa aos 4 anos e meio, que é o VPK, o Voluntarian Pre-Kindergarten. Como se fosse no Brasil, é uma pré-alfabetização. Então, só nessa época é que elas podem ir para a escola free, né, arcado pelo governo, com os nossos impostos, digamos assim. E só que tem pais que eles têm 1, 2, 3 crianças pequenas e eles, por questões financeiras, por questões de trabalho, eles colocam em creches. E aí a criança já aprende o inglês desde muito cedo e não tem contato com o português. Por mais que em casa os pais falem, mas aqui as creches pegam o dia inteiro, então os pais só veem as crianças na hora de dormir, termina que elas realmente não falam português. Eu conheço muitos casos aqui, né? Mas o que eu fiz? A minha filha não, ela só foi para a escola na época que era realmente a idade de ir para a escola pública, que foi aos 4 anos e meio, iniciando aí a pré-alfabetização. Então até ela chegar lá, ela só ouvia português em casa. E os desenhos animados eu botava em inglês para que ela fosse se familiarizando com a língua e quando chegasse a época de ir para a escola não se sentisse um peixe fora d'água, já que em locais públicos com outras crianças ela já tinha dificuldade e se sentia às vezes um tanto um peixe fora d'água por não conseguir interagir com as crianças nos parquinhos, né? Então eu fui ensinando o inglês para ela, o inglês básico para ela, e ela foi aprendendo o inglês pouco a pouco, mas como se fosse um extra, né? No dia a dia dela era em português. Então, quando ela iniciou a vida escolar em inglês, ela já não se sentiu aquele peixinho fora d'água, ela já tinha noção, mas tinha o português. E quanto mais o tempo foi passando, eu comecei a perceber que ela foi eliminando das falas dela as palavras em português. De cada 8 palavras hoje que ela fala, mesmo com a gente, 6 é em inglês, 2 é em português. Mesmo ela falando inglês com a gente responde em português. E o que eu fiz mais quando eu comecei a perceber que ela estava sendo alfabetizada em inglês? Eu comecei a usar a mesma técnica que a escola usa para alfabetizar as crianças aqui, que é diferente do Brasil, e eu achei muito interessante. Então ela aprendeu muito rápido, todos aprendem muito rápido. Hoje ela lê em inglês perfeitamente, fala inglês fluentemente, lê e escreve qualquer coisa, textos, livros, não importa. Então, paralelo a isso, quando eu comecei a perceber, eu usei a mesma técnica da escola, lógico que não com a mesma intensidade, porque eu não sou professora de português, mas eu fiz e faço o que dá. Então, ela faz atividades em casa. Quando é parte de leitura, eu faço com ela em português também. Eu uso as mesmas palavras que vêm
nos trabalhos de casa, nos textos, eu uso em português e faço ela ler, faço ela escrever, faço ela soletrar. É fácil? Não é fácil. Ela apresenta resistência porque para ela não faz sentido ela ficar aprendendo português porque ela não usa isso com ninguém, né? Porque ela não vive em nenhuma escola em português, então para ela não faz sentido. Então ela começa a apresentar resistências, mas com jeitinho aqui e ali a gente vai conseguindo. E ela hoje lê também em português e escreve, não como em inglês, mas ela lê. Então eu vou deixar aqui na sequência um vídeo dela lendo em inglês, como ela lê assim de flash, e na sequência um vídeo dela lendo em português para vocês observarem a diferença. Tá bom, galera? Um abraço, tchau, tchau. A baby frog is called a tadpole. It starts as an egg. It has to stay in water. A tadpole uses its tail to move. It has very tiny teeth. It finds food in the water. The tadpole takes more than 12 weeks to grow up. Uau, o inglês você lê super fast, né? Super fast. Fala alto. Português. Isso. Bebê de sapo é chamado de livro. Isso. Vá. Começa com um ovo. Ele tem que ficar na água. Isso. O girino usa a cauda para se Mover. Ele tem Pequenos. de Aqui em português é dentes. Ele Encontra. Quando não tem o tracinho embaixo, o C é sem cedilha. Comida na água. Isso. O girino leva mais de Como é esse número em português? Começa com D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 Isso. semanas para crescer. Isso. Uau, congratulations.